All right. Recording, are we? Are we recording? All right, thank you so much. Então, beleza, pessoal. Shabbat Shalom novamente. Todo mundo bem, eu espero. Hoje nós vamos começar a continuar a série que nós estamos fazendo, dissecando Romanos, capítulo 6. Eu tive um pouquinho mais de tempo dessa vez, porque no Rodosh passado o Ancião Chris fez a mensagem dele, né? E a gente teve um serviço conjunto. Mas agora, nós vamos continuar. Então, todo mundo vai para Romanos, capítulo 6, versículo 1. Vai estar aqui na tela a versão em inglês da RSTNE. Mas vocês acompanhem nas suas traduções. Se quiser olhar na tela, não tem problema também. Can you scroll down? Can you scroll back a little bit to verse 5? A few verses. Go to 18. 5:18. Ok. Então, Romanos 5:18. Vou voltar para a gente estabelecer um pouquinho de contexto. Aqui, o Sholia Shaul estava terminando o capítulo 5 com o tópico de que, pela desobediência de um homem, a morte veio para todos e governou a vida dos homens. Mas, através de Yahusha, a Chaim reina por um. Então, 18. Portanto, assim como pela ofensa de um, o Mishpat veio sobre todos os homens para condenação, da mesma forma, pela Tzedakah de Yahusha, o presente gratuito veio sobre todos os homens para justificação e vitória para Chaim. Pois, assim como a desobediência de um homem fez de muitos pecadores, assim a obediência de um fará de muitos tzadik. Scroll down, please. 20. Além disso, a Torá entrou para que as transgressões oficialmente aumentassem. Mas aonde o pecado aumentou, o favor imerecido muito mais abundantemente aumentou. De forma que, assim como o pecado reinou para a morte, da mesma forma o Hanania, o favor imerecido reinou, através da Tzedakah, para Chaim perpétua, por Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. O que nós devemos dizer, então, Romanos 6:1? Nós devemos continuar no pecado para que o favor imerecido aumente ainda mais? Em outras palavras, a gente tem que continuar nesse escopo de pecar. Quanto mais a gente peca, mais a gente tem favor imerecido. 2, que não permita que assim não seja. Como nós, que estamos mortos por pecado, devemos viver mais tempo nele? Então, isso aqui nos mostra uma torção escritural do favor imerecido de Yahweh. Isso aqui é a desculpa perfeita que muitas pessoas usam para continuar pecando. Ah, mas Deus não é amor? Ah, mas Jesus não tirou todos os meus pecados? Tecnicamente eu não tenho mais. Então, e quanto mais eu pecar, mais favor eu recebo, não é assim? O nosso objetivo é sermos Kadosh em nossa nova vida. Não testarmos a paciência do Abba Yah. Porque nas palavras do próprio Yahusha, em Matityahu 4, do 5 ao 7, quero que alguém vá aí. Natan, vai para Matityahu 4, do 5 ao 7. Yahusha nos disse, quando ele foi, depois de ser mikvah, no Ruach pelo deserto, ele nos disse, com aquele teste que Satanás tentou com ele, ele falou primeiro, Satanás falou, mas tu é o bonzão, então transforma essas pedras em pão aí, vambora, quero ver se tu é o cara. Aí Yahusha falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. E então, qual é o próximo desafio? Matityahu do 5 ao 7. Então, Essiatã tomou ele para cima. Então Essiatã levou ele para cima em uma cidade Kadosh. Nós estamos em Matityahu 4, do 5 ao 7.
colocou ele no pináculo da Beit HaMikdash. E o colocou no pináculo da Beit HaMikdash. E disse para ele: desde que tu és filho de Aloha, e disse para ele: já que tu és o filho de Aloha, lança-te abaixo, se joga, pois está escrito: ele dará aos seus malachim celestiais encargo acerca de ti. Pois ele dará encargo aos seus malachim celestiais a teu respeito. E em suas mãos eles segurarão você. E nas mãos deles eles te suportarão. Para que em nenhum momento tu tropece teu pé contra uma pedra. Para que de forma alguma tu raspe o teu pé contra uma pedra. E Yahushua disse para ele: está escrito novamente: você não testará o mestre Yahweh. E Yahushua disse a ele: está escrito novamente: não testarás o mestre Yahweh teu Aloha. Em outras palavras, ele disse aqui, essa parte é muito importante, eu vou tocar nela depois. Está escrito novamente. Temos que achar da onde que Yahushua está tirando isso aqui. Porque se ele é realmente uma Mashiach, ele está tirando da Torá. Mas o ponto é, volta para Romanos, lá, Nehemiah, please. Romanos chapter 6. Voltando para Romanos, se a gente morreu, literalmente, morremos por pecado, nós fomos literalmente varridos dessa realidade quando nós levantamos pelas águas do Mikvah, quando nós recebemos a justificação de Yahushua, ele nos limpa. Pela ressuscitação dele, nós vamos viver, certo? Ele falou, porque eu vivo, vocês verão também. Ele passou por tudo isso para vir alguém testar Yahuwah e dizer, quanto mais eu peco, mais favor eu recebo. Isso é a torção básica da Escritura. Basicamente eu vou matar Yahushua todo domingo, para que eu possa pecar a semana inteira, aí no domingo ele morre e eu sou justificado de novo. É por isso que o Sholiach e outras pessoas, os anciãos sempre falam, que a igreja é um jardim de infância. É muito melhor estar na igreja do que no mundo, óbvio, porque você está abaixo da cunha de Yahushua, pelo menos deveria. Mas nós não podemos testar o Abba Yahweh. E não é só testar no sentido de, eu vou usar droga aqui porque eu vou testar para ver se Yahweh vai me salvar. Nos mínimos detalhes, em continuar querendo pecar, nessa desculpa de que Yahushua morreu por mim, então eu posso, nós estamos testando a Yahweh. E se o próprio Yahushua não testou o Pai, quando Satanás estava na frente dele, quanto mais nós, que ainda não enfrentamos o bicho feio de frente. Porque nós enfrentamos os soldadinhos, nós enfrentamos nós enfrentamos os Anakim, os espíritos sem corpo que viajam por aí. Mas o Mastema, só Yahushua consegue bater nele. Só Yahushua e os arcanjos. Por isso que, em Yom HaKippurim, em Levítico 16, Azaria, que é conhecido também como Rafael, vai lá e mete a porrada no Azazel. Porque só eles têm esse nível de poder. Nós combatemos esses espíritos malignos que a gente vê todos os dias que Yahushua nos deu poder para expulsar. Entretanto, ele falou, quando eu voltar, vocês julgarão o maligno comigo. Aí nós voltamos com espada de fogo, quebramos tudo. Voltando, Romanos 3. Vocês não sabem que todos aqueles que foram imersos em Yahushua Yahweh HaMashiach foram imersos na morte dele? Portanto, nós somos enterrados com ele, através do Mikvah, na morte. O que isso significa? Sem espiritualizar a coisa. Nós, literalmente, quando nós descemos na água, morreu. Acabou aquela pessoa. Quando eu fui nas águas, primeiro lá com os colodros em Rio Preto, naquela cachoeira lá, eu morri para mim. Eu saí outra pessoa. Talvez eu não tenha percebido que eu mudei. Mas, na perspectiva de Yahuwah, na perspectiva de Yahushua, é um outro ser. Como que pode esse antigo ser voltar para as atitudes antigas? Eu estou literalmente dizendo, não, beleza, eu sei que você acabou de literalmente me levantar dos mortos da morte da minha própria carne, mas eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Deixa eu continuar com as minhas ideias erradas ali. Portanto, 4. Nós somos enterrados com ele através do Mikvah na morte, para que, como o nosso Mashiach que foi levantado dos mortos pela Tiferet do Abba, da mesma forma, nós devemos ter o nosso Alahá numa nova vida. E, de novo, sem espiritualizar a coisa. É uma nova vida, ponto. Física, espiritual, financeira.
Tudo isso passa a estar sob o nosso controle, não porque nós somos alguma coisa, mas porque através do mikvah nós somos completamente revestidos de Yahusha. Quando nós temos Yahusha, nós temos o elmo da salvação, o peitoral da justiça, o cinto da verdade, o sabatom dos sapatos da preparação da Bessorá, o escudo da fé e a espada do Ruach. Quando Yahusha cobre a gente, isso tudo está sob o nosso controle. É difícil acreditar nisso, porque nós sabemos que nós não somos maiores do que o Abba. Nós somos a argila e ele é o oleiro. Só que esse mesmo oleiro nos criou diferente. Ele estabeleceu o nosso lote diferente do das nações. Ele revelou a Torá, ele nos selecionou dentre todos os outros povos e nos deu a Torá da verdade. Nós temos várias características que nos destacam do resto do mundo. Então, o que nós vamos ver aqui se aplica 120% para nós, por mais que seja difícil conceber na nossa mente literal. Então, 4 de novo. Portanto, nós somos enterrados com ele através do mikvah para a morte, para que, como o nosso Mashiach, que foi levantado dos mortos, pela Tiferet do Abba, da mesma forma, nós devemos ter o nosso Alahá em uma nova Chaim. Só uma coisa que eu tinha anotado aqui. Saúde. Deixa eu ver que eu tinha anotado aqui esse negócio. Tá, continuando. 5. Pois se nós somos plantados juntos na imagem da morte dele, nós também seremos levantados na imagem da ressurreição dele. Vamos estabelecer o contexto. Ele está falando de mikvah, certo? Então nós estamos explicando aqui, o Sholiach Shaul está abrindo nossos olhos, nos explicando, não só a importância, mas o que acontece com o mikvah. O que acontece como subproduto dele. 6. Sabendo disso, que o nosso homem antigo foi empalado, ou crucificado, em algumas traduções, com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que daqui para frente nós não sirvamos o pecado. 7. Pois ele, que está morto, é livre de servir o pecado. Quem é aqui que continua a funcionar uma vez que morre? A gente perde as características antigas, nós assumimos uma nova realidade. 8. Agora, se nós somos mortos como o Mashiach, nós acreditamos que nós também viveremos com ele. Afinal, ele falou, porque eu vivo, vocês também viverão. De novo, agora, se nós somos mortos com o Mashiach, nós acreditamos que também viveremos com ele. Sabendo que o Mashiach, levantado dos mortos, não morre mais. A morte, portanto, não tem mais domínio sobre ele. 10. Pois em que ele morreu para o pecado quantas vezes? Uma vez. Ele não morre toda semana. Por mais que o sistema religioso queira nos dizer isso, ele não morre toda semana. Por mais que o judaísmo queira negar, ele morreu uma vez. Ele não há de morrer ainda. Calá, já foi, está terminado. Pois em que ele morreu para o pecado uma vez. Mas em que ele vive para quê? Para Yahuwah. Ou seja, nós temos o motivo pelo qual nós morremos, com quem a nossa morte se pareceu, como nós levantamos e por quê. Então, consideremos essa sequência aqui, do versículo 3 até o 10, como um curso intensivo da importância do mikvah. Eu acredito que todo mundo aqui foi mikvah já. Começamos de primeira com o nosso literal atestado de óbito para o Olam, no versículo 3. Can you scroll back up to 3, please? Voltando para o versículo 3. Vocês não sabem que todos aqueles que foram imersos em Yahusha e Yahweh HaMashiach foram imersos na morte dele? Em outras palavras, nós morremos para o mundo. Morrer para o mundo, o que significa? Eu não vou mais para a balada, eu não vou mais fazer, não vou mais procurar prostituição. Beleza, também é isso. Mas é muito mais profundo do que isso. Porque isso implica não só uma mudança de caráter, mas uma mudança de conduta completamente. É uma nova pessoa, é um novo nascimento. No livro de Kefa, segunda de Kefa, capítulo 2, versículo 8, lá fala que nós somos novas criaturas. Uma nova criatura, literalmente, começa de novo. O passado foi-se. O passado ficou lá atrás. Ou, na perspectiva hebraica, na frente, porque nós conseguimos vê-lo, né? No versículo 4, então, nós temos o combustível
da nossa ressurreição, a Tiferet de Yahweh. E o que isso significa? O que é Tiferet? Alguém sabe me dizer o que é isso? Quase. Não, glória e kavod. Tiferet significa beleza. Beleza. No hebraico, Tiferet vem de parat, que é ornamento. Literalmente, o ornamento, a beleza, a pureza de Yahweh levantou Yahusha dos mortos. Então, no versículo 4, portanto, nós somos enterrados com ele através do mikvah para a morte. Ok, entendemos isso. Ele morreu, nós morremos também. Para que, como o nosso Mashiach, que foi levantado dos mortos pela beleza do Abba, pela pureza do Abba, pela clareza, pela luz dele, pelo poder dele, da mesma forma nós tenhamos o nosso halachá e uma nova rainha. Então, no versículo 4, nós temos o combustível da nossa ressurreição, a Tiferet de Yahweh. E isso significa que, basicamente, através da beleza de Yahweh, Yahusha foi levantado dos mortos e, portanto, da mesma forma, nós seremos. Aí passamos 5, nós somos plantados com ele, beleza? E vejam que o versículo 5 em si nos diz que não foi uma morte perpétua, foi uma plantação. Plantação do quê? Da semente. Para que o nosso ruach cresça, esse corpo, essa casca de banana que nós temos aqui, essa semente, tem que ser plantada e morrer. Porque um fruto só vem da semente que morre. Então, quando o nosso corpo vai para a cova, para a sepultura, assim como o corpo físico do Mashiach, que não era do pó, tinha a própria carne, de acordo com o Salmo 40, versículo 6, na versão certa do texto, porque os maçoretas tiraram isso também, eles botaram, porque os meus olhos foram abertos, quando no hebraico está literalmente, e um corpo foi preparado para mim, mas isso é outro tópico. Literalmente, quando o corpo perfeito do Mashiach foi posto na sepultura, assim como quando os nossos corpos são postos na sepultura, o nosso ruach, a árvore, sobe para o Abba. Ela sobe para o Abba. A alma do Mashiach subiu, tanto que ele falou para Miriam, não encoste em mim, que a semente já abriu, eu já sou outro ser, eu não pertenço mais a vocês, não toque em mim que você vai sujar a minha planta, você vai sujar a minha pureza, porque por essa pureza que eu fui levantei dos mortos. Nós não podemos corromper a beleza de Yahusha com os nossos pecados sucessivos. Claro, existe uma diferença entre viver pecando por opção e de vez em quando quebrar algumas coisas da Torá, porque nós não temos condição de fazer. Por exemplo, Hag Matzot. Hag Matzot faz parte das Shlosh Regalim, que são 3 celebrações que a gente tem que ir para Yerushalayim todo ano. Em outras palavras, em março, se nós não for para Jerusalém, nós estamos quebrando a Torá, porque não dá para fazer mais. E mesmo se nós fôssemos, o Beit HaMikdash não está mais lá, o sistema de sacrifício já foi substituído pelo sistema de Malquitzedek, então existe uma diferença entre viver no pecado e, eventualmente, por falta de possibilidade, quebrar a Torá. E a gente vai ver a diferença disso. Então, no versículo 6, nós vemos que através do mikvah, nós morremos para o pecado. Não significando que nós não pecamos mais, mas simplesmente que não somos servos do pecado. Não somos mais presos por ele, nem temos a incapacidade de quebrarmos ciclos dele. Basicamente, o que está dizendo aqui é porque, versículo 7, pois ele que está morto é livre de servir o pecado. Em outras palavras, o Josivaldo, que antes de ser salvo tinha os seus pecados, era servo dele. Quando ele morreu no Mashiach, não é mais o mesmo corpo. O pecado não tem mais segurança sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre a tua carne. Em outras palavras, eu fumava. Está na tua mão não fumar mais. Eu era alcoólatra. Você tem o poder para parar. E não é uma questão de... Eu não vou dizer aqui que Alcoólicos Anônimos não funciona, que terapia de reabilitação não funciona, porque tudo isso funciona. Só que nós temos que ser diferente do mundo. Pelo fato de nós termos morrido em Yahusha e ressuscitado como ele, ainda no corpo incorruptível, porque ele precisa voltar para que nós sejamos incorruptíveis, nós literalmente temos nas nossas mãos o poder de quebrar ciclos de pecado. Por exemplo, eu sou viciado em pornografia. Eu morri no Mashiach, não morri? Então, pornografia, você tá ligando pro cara errado. Aquele outro lá já não tá mais aqui. Trocou de endereço já. Você não consegue mais me acessar.
Por mais louco e mais espiritualismo que isso pareça, literalmente o Sholiach Shaul está dizendo aqui, vocês pecam porque vocês querem. Porque não precisa mais, vocês não são mais servos. Daqui para frente a gente escolhe servir o pecado. E eu estou, de novo, fazendo a diferença entre viver no pecado, aquele vício do pecado, o estilo de vida de pecado. Tipo, que nem o Sholiach fala de vez em quando nos exemplos das histórias antigas dele, que as pessoas... a mulher começou a dormir com o marido de outra pessoa, aí o Sholiach ia lá, dava repreensão, aqui a escritura fala isso, beleza, parei. Na 2 semanas a pessoa volta e faz de novo, e volta e faz de novo, e volta e faz de novo. Isso é viver no pecado. Não estamos falando de, fiquei com raiva em casa. Não consegui fazer a peça, porque eu quebrei a minha perna. Não estamos falando disso que foge do nosso controle. Eu estou dizendo que, como o Sholiach Shaul está apresentando, nós temos morrido em Yahusha, nós temos as chaves para quebrar os ciclos do pecado. Porque eles não pertencem mais para nós. E não está escrito que aquele que o Filho liberta está livre de fato? Então, ou ele bem nos libertou dos ciclos, e nós podemos dar um basta nisso ativamente, chega! Espírito imundo, eu te repreendo no nome de Yahusha HaMashiach agora. Chega! Ou a gente consegue fazer isso, ou Yahusha não morreu. E a gente está brincando de ser israelita. Essa é a dura realidade. E eu falo isso tendo dificuldades de quebrar alguns ciclos. Mas isso vai mudar. Porque ou bem muda, ou eu não estou fazendo isso aqui direito. E Yahusha disse na paraxá de hoje, sejam perfeitos, porque eu sou perfeito. Em outras palavras, eu não quero mais desculpa. Eu sou perfeito e eu estou aperfeiçoando vocês. Eu estou purificando vocês com o meu sangue e justificando vocês com a minha ressuscitação. Em outras palavras, chega, vocês são meus agora. Eu comprei vocês, o pecado pagou menos do que eu. Yahusha, o Sholiach Shaul, ele é duro nas palavras, porque são palavras de mudar caráter. Elas mudam a nossa percepção de quem nós somos. Muda completamente. No versículo 7, nós temos a confirmação do 6. Nós morremos por pecado, chega de servir ele. E finalmente, versículo 9. Assim como morremos com ele no mikvá, pensa que quando Yahusha estava no madeiro, todo mundo estava abraçado nele. Quando ele foi para a sepultura, foi todo mundo abraçado com ele, voltamos com ele. Todos nós morremos no mikvá. Nós, através de Yahusha, vencemos a morte. Como ele venceu? Mas a gente não vai morrer também? Talvez. Mas como assim talvez? Não está escrito em Romanos 9, 27 que a morte, que o homem está marcado para morrer pelo menos uma vez? Sim, mas se nós formos a última geração, a gente não vai morrer. Nós vamos ver vivo ele. Mas nós vamos morrer no corpo. Mas eu não acabei de dizer que a semente para a árvore dar fruto tem que morrer? Então, nós temos que passar, mas a morte não manda mais na gente. Não é a morte que determina onde a gente vai. É Yahuwah. Ele já comprou a gente. Ele pagou o preço. E nós pagamos esse preço simbólico aqui na Terra, de vez em quando ser perseguido, de perder um amigo aqui, um ali, de às vezes arrumar uma treta porque você tem que debater com alguém. Isso é um preço irrisório do que Yahusha fez por nós. Mas pelo preço grande dele, pelo nosso sacrifício diário, chega disso. Mas você vai morrer, beleza, mas eu que escolho onde é que eu vou. Porque Yahusha me deu esse poder. Ele falou, pelas suas obras vocês serão julgados. Lê para mim o versículo 9, Jonathan. Lê bem alto, por favor. Sabendo que o Mashiach é ressuscitado dos mortos, este não deve morrer mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais o quê? Domínio. A palavra para domínio aqui é G2961. Kurieo, que ela vem do 2962, kurios. Esse termo 2962, kurios, que é a raiz para domínio, é o termo grego para Yahuwah. Eu vou repetir. A palavra para domínio aqui é kurieo, que vem do termo para Yahuwah em grego. Em outras palavras, o que está escrito aqui, sabendo que o Mashiach, tendo sido levantado dos mortos, não morre mais, a morte não é mais um alohá sobre ele. A morte não ocupa mais o cargo de Yahuwah. Por quê?
a morte, ela tem domínio sobre aqueles que não pertencem a Yahweh, porque eles estão numa classe mais baixa do que nós. Nós somos o povo escolhido. Agora, como nós morremos com Mashiach, nós fazemos parte do quê? Dos bikurim, dos primeiros frutos. Então nós passamos por ela, mas ela não é mais nosso Elohá. Yahweh passa a ser. Por isso a importância do mikvah. Ah, mas eu fiz o nome de Jesus. Conta. Se foi de todo o coração, foi. Mas nós conhecemos o nome. Nós conhecemos o padrão superior. Por que não reformar? Por que não melhorar? Yahushua falou, Matitiahu 5, sejam o quê? Bons, sejam arrumadinhos, sejam perfeitos. Então, por mais que me doa, talvez nós façamos a peça da mesma forma que nós fizemos no ano passado, porque nós temos que tentar fazer o melhor possível. Claro, se for uma questão que tira a nossa shalom, beleza. Mas tudo na nossa caminhada reflete o Mashiach. Tem que refletir. Porque se nós não refletimos o Mashiach, os nossos olhos são maus. E se a luz dos nossos olhos são maus, o nosso corpo é ruim. Basicamente. Dá para ver a profundidade do Sholiach Shaul, mesmo que ele fale bem plenamente. Porque tudo que ele fala, puxa do que o Mashiach falou, que puxa do que o Mashiach escreveu. Aquele que fala que o Sholiach Shaul é anti-Torá é burro. Não é questão de ignorante, dá para ver o que ele está falando. Ah, mas Yahweh tem que dar revelação. Sim, mas até onde eu sei, Yahweh já ensinou a gente a ler, pelo menos a maioria de nós. Se tu sabe ler, tu tem a escritura, você está vendo o que está escrito, Yahweh está falando no teu ouvido, cara, ele é um Sholiach que pagou o preço, o cara sabe o que está falando, eu inspirei a ele. Você vai lá e nega ele? Porque alguém veio com um discurso doce e te tirou da presença de Yahweh? Por isso que o Sholiach fez aquele vídeo tão indignado do jeito que ele estava. Porque imagina, eu não tenho esse sentimento, mas imagina, não passei por isso. O cara é um pai para muita gente, ficou 20, 30 anos ensinando a pessoa, o cara vira as costas e nega tudo que aprendeu. Sendo que foi com base na Torá, foi com base no que o Mashiach disse, foi com base na revelação do Ruach. Imagina a dor disso. E isso é 1/1000 do que Yahweh sentiu. Porque haviam 2 Mishkans no deserto. Um de Saturno e um de Yahweh. E teve mais gente no de Saturno do que no de Yahweh. Tanto que a estrela de Davi está até hoje em voga. Imagina a dor desse pai. Por isso que servir a Yahweh, além da dor, além da vontade, não é uma escolha. Não é uma escolha. Nós cuspimos na cara do nosso pai e ele nos aceitou de volta. Não só isso, ele morreu por nós. E deixou a gente em ponto de bala para estar com ele. 10. Pois naquele que morreu, ele morreu por pecado uma vez. Mas naquilo em que ele vive para Yahweh. Então, nosso próximo objetivo é Yahweh. Da mesma forma, considerem a si mesmos também mortos para o pecado, mas vivos para Yahweh, através de Yahushua Yahweh HaMashiach, o nosso Salvador. Da mesma forma que o Mashiach Yahweh, porque Provérbios 30 diz que eles compartilham o mesmo nome. Da mesma forma que o Mashiach Yahweh morreu para o pecado, consideremos a nós mesmos mortos para ele, mas vivos para Yahweh, através do mikvah em Yahushua HaMashiach. Então, o que o Natan e a Roxina estão fazendo no negócio deles? O Natan falou, eu quero que seja para Yahweh. O que eu tento fazer com o meu curso de inglês é capacitar as pessoas para também entender os ensinos do Sholiach. Não é que a gente não pode ganhar dinheiro, não é que a gente não pode trabalhar, não é que a gente não pode ver um futebol, jogar um jogo, não é isso. Mas a nossa vida, se nós tiver que escolher, sempre vai ser escolher Yahweh. Porque através dele nós vivemos. Ele não disse, eu vou para o Abba, mas o meu Ruach vem para vocês? Onde é que vocês acham que o Ruach vive? Se nós não vivemos para Yahweh, o Ruach está num terreno baldio em vez de um templo. 12. Que o pecado, portanto, não tenha governo no teu corpo mortal, para que vocês obedeçam os seus desejos que machucam. Scroll up, please. 13. Nem cedam os seus membros como instrumentos de injustiça para o pecado, mas cedam a si mesmos para Yahweh, como aqueles que estão vivos dos mortos, e os seus membros como instrumentos da tzedakah para Yahweh. Então, no meio desse mundo,
Nós somos vivos dentre os mortos. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Do 12 ao 14, não, vamos ler o 14. Pois o pecado não deverá ter domínio sobre vocês. Qual que é a palavra para domínio? Aloha, Deus, Yahweh. Pois o pecado não mais será o aloha de vocês. Pois vocês não estão mais abaixo da lei do pecado, mas abaixo do favor imerecido. As pessoas esquecem as palavras do pecado e falam, a gente não está mais na lei, não está mais abaixo da lei. Nós não estamos mais abaixo da lei do pecado. Mas na maioria das traduções não está escrito do pecado. Claro, o objetivo é parar de cumprir Torá. Então eles vão deixar, nós não estamos mais abaixo da lei. Mas olha o contexto de tudo isso. Nós morremos para o pecado porque o Mashiach morreu. Nós ressuscitamos porque ele ressuscitou. No Mikvah nós somos um corpo novo, com hábitos novos, vivendo uma vida nova. Nós não somos mais servos abaixo da lei do pecado. Mas nós estamos abaixo da graça, do favor imerecido. Então nos foi dado completo poder para destruir os poderes da escuridão. Certo? Nós já vimos isso. De acordo com Lucas 10, do 1 ao 20 e Marcos 16. Parte de destruir o poder das trevas é não nos submetermos mais a elas, pela servidão do pecado. Em outras palavras, Yahweh puxou a gente do quarto escuro. Agora é a gente que escolhe se a gente vai lá e se enfia de novo naquela escuridão. É a gente que escolhe. E, de novo, eu não estou falando das pessoas que são israelitas, que querem cumprir a Torá, mas infelizmente não tem um altar de pedra em casa, porque não consegue fazer, não consegue sacrificar o cordeiro porque mora no apartamento. Eu não estou falando de nós. Eu estou falando das pessoas dentre nós, nosso nós geral, que escolhem viver dentro do pecado, tendo sido puxados fora dele. Que escolhem voltar para o vômito. Yahweh me libertou da depressão, mas eu vou voltar a escutar as mesmas músicas depressivas que eu escutava antes. Yahweh me tirou da prostituição, mas eu vou voltar a ser prostituta porque dá mais dinheiro hoje em dia. Realmente, as meninas do OnlyFans estão ganhando $500 mil por mês. Mas essa é a recompensa delas. É aqui que termina, gente. A nossa não é mais. Por isso que a maioria de nós não vai ter muito dinheiro na vida. Não porque Yahweh não quer dar, é porque nós não conseguimos lidar com isso. Uma pessoa que Yahweh libertou das drogas, fica milionário porque ele permite, o cara compra cocaína toda semana. Não é uma questão de Yahweh não querer. Abraham era milionário. Shlomo foi o cara mais rico da história do mundo e vai ser para sempre, porque Yahweh disse. A questão não é essa. Provavelmente, a maioria de nós aqui não vai ter grana. Tipo, vamos sobreviver, não vai faltar o pão. Yahweh ama a gente. Mas a gente não vai ter grana. A menos que nós sejamos maduros o suficiente para entender que Yahweh me deu dinheiro para quê? Deuteronômio 8. Para a construção do meu reino. Contanto que nós entendamos essa parte, aí vem. Mas demora, é difícil, não é fácil. Eu sei porque eu tenho as minhas batalhas também, que só a minha esposa sabe, minha esposa e Yahweh sabe. Mas a gente luta com isso. Então, Yahweh nos deu o poder para acabarmos com a escuridão, acabarmos com as trevas. E é a nossa escolha. Destruir elas ou nos submeter a elas novamente. Em outras palavras, e agora se vocês se ofenderem comigo, o problema é todo de vocês. Nas palavras do Sholiach Shaul, nós podemos nunca mais pecar. Nós temos essa força. Mas e a minha natureza humana? O nosso corpo é humano, mas o nosso Ruach não é. Se o nosso Ruach está no comando, o corpo obedece. E eu vi isso no Facebook esses dias. O Facebook só tem coisa ruim, eu achei interessante. As pessoas costumam dizer que nós temos um espírito, ou nas palavras do português, nós temos um espírito. Mas não, nós temos um corpo, nós somos um espírito. Então, se o nosso espírito está no lugar certo, esse robozão aqui vai se comportar do jeito que tem que se comportar. E por mais difícil que isso seja, por tamanho tempo que isso demore, em algum momento a gente tem que chegar para a nossa cara e falar, quem manda aqui é Yahweh. Se comporta. Talvez, se Hannah conseguiu, nós conseguimos. Se Abraham conseguiu, nós conseguimos. Se Noah ficou bêbado uma vez na vida, nem por isso Yahweh desqualificou ele, mas não é a vida no pecado. São pequenos incidentes que te acontecem de vez em quando.
Porque ainda assim nós somos seres humanos. E como o Mashiach falou, o Ruach está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós estamos nesse aspecto, nós temos o poder, mas às vezes, nós caímos. E faz parte cair. Só sabe o quão difícil é levantar quem caiu. Se nós não caíssemos, nós não precisávamos de Yahweh. Vocês conseguem ver o perfeito equilíbrio que Yahweh faz as coisas? Se nós nunca mais pecássemos, nós não precisaríamos de Yahweh. Ah, mas Yoshitu acabou de se contradizer, porque você falou que nós temos o poder para nunca mais pecar. Exato, nós temos o poder. Nos foi dado o poder. O que eu estou dizendo para nós, todos nós, é que nós podemos nunca mais pecar. Se isso vai acontecer entre nós e Yahweh no nosso relacionamento pessoal com ele. Julia Shaul também falou, diante do seu mestre, o servo cai ou fica de pé. Então, nosso relacionamento é individual. Mas que nós temos o poder, nós temos. Não temos mais essa desculpa. Isso aí não pode mais falar. Em outras palavras, nós conseguimos não pecar nunca mais. É uma questão de entendermos completamente e pormos isso em prática. Yahweh disse em Matityahu 5:48, portanto, tornem-se perfeitos, assim como o seu Abba que está no Shamaim é o perfeito. Ou seja, através do mikvah de e em Yahusha, nós temos a capacidade de sermos perfeitos e nunca mais pecar. E olha que quem disse sejam perfeitos não foi o Sholiach Shaul, foi Yahweh vindo na própria carne. Vocês aí, seres humanos falhos, que eu sei que são do pó, sejam perfeitos, eu não quero mais saber. Vocês têm o poder. Se virem, em outras palavras, para deixar curto e grosso, como meu pai diria. Continuando, 13. Nem cedam seus membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas cedam a si mesmos a Yahweh, como aqueles que são vivos dos mortos, e os seus membros como instrumentos de tzedakah para Yahweh. Nechem, you understanding me so far? Do you need me to start translating? Ok, cool. 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais abaixo da lei do quê? Do pecado, do maldito pecado. Mas abaixo do favor imerecido. O que então? Nós devemos então pecar de novo, porque nós somos livres da lei do pecado, mas estamos abaixo do favor imerecido? Que não seja assim. Em outras palavras, só porque nós temos favor, a gente pode sair fazendo o que a gente quer, porque o favor está aí? Não. Porque senão nós contradizemos, nós derrotamos o processo inteiro. Scroll down, please, to 16. Vocês não sabem que para quem vocês cedem a si mesmos avadim para obedecer, avadim vocês se tornam, seja para o pecado da morte ou para a Torá de obediência a tzedakah? Em outras palavras, quem tu escolhe como teu mestre, tu vai ser servo dele. Que é o que a gente estava falando antes, de voltar para o quarto escuro quando Yahweh já te puxou de lá de dentro. E ele não te puxou de lá de dentro com um preço baixo, tá? Ele pagou uma fortuna para arrancar a gente daquele maldito vício, que é estar no pecado, que é um vício em si. Pecar é um vício. 17. Mas Yahweh, a ele seja dado rodu, que vocês eram avadim, servos do pecado, mas obedeceram do lev, aquela forma de instrução que foi entregue a vocês. Então aqui a gente volta para a pergunta do Israel ontem, na reunião de sexta-feira. Ah, mas eu não consigo assar o cordeiro aqui, eu não consigo fazer o abate dele. Que Torá, que instrução foi dada ao lev de vocês? Se é de Yahweh, é para Raim, faça. Ah, mas eu não consigo fazer perfeito. Faça. Por isso que eu sempre tive bronca de não fazer as coisas instantâneo. Porque a gente não sabe se amanhã vamos estar aí. E é uma coisa morrer sabendo que você fez o que você pôde. Outra coisa é morrer sabendo que deixou de fazer por perfeccionismo, ou porque achou que faltava. Nós estamos 2 mesas de plástico. Baruch Hashem é por isso. A gente podia estar no chão aqui. Mas se a gente fosse esperar para ter uma mesa de 22 lugares de cedro, a gente nunca ia se encontrar. Se a gente fosse esperar para o Koresh, a Graciela e a Rafael e a Raíssa voltar dos Estados Unidos para se encontrar, e se ela resolve levar eles antes? A gente nunca mais se encontra agora, então. A instrução de Lev que nos foi dada tem que ser cumprida. Hoje, agora, se possível.
Não vou matar um bode agora porque não tem, senão fazer também, para deixar bonito pro YouTube. Então, voltando para o 16. Novamente, o que servimos tem domínio sobre nós. Novamente, temos escolhas, até no que diz respeito ao pecado. Nós estamos num patamar, como filhos de Yahusha, que não é mais nosso natural pecar, mas a gente escolhe pecar se a gente quer. Tanto que no sistema levítico de sacrifício, existia as ofertas de pecado para pecados intencionais. Porque a gente pode escolher pecar. Nós somos malachim da terra, nós somos anjos aqui. Nós somos maior do que a galera que está lá fora. Para orgulho? Não. Para exemplo? Para quem que o Joãozinho vai olhar, se ele tiver um irmão mais novo? Ele vai olhar para o Jonathan, por exemplo. Para quem que eu olhava? Para o meu irmão mais velho. A gente olha para quem é maior que a gente, buscando exemplo. Eu não vou olhar para o morador de rua, pô, eu quero ser igual a ele. Não porque ele é menos, mas porque a gente enxerga ele como menos. Por mais que Iov virou um morador de rua e era muito mais homem que muitos de nós aqui, o ponto é, nós temos escolhas agora. E vai da gente escolher servir a Yahweh ou servir ao pecado. Eliyahu falou, escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas quanto a mim e a minha casa, nós serviremos a Yahweh. Servir a Yahweh é uma tarefa completa e contínua. Não estou aqui dizendo isso para culpar ninguém, para botar dedo na cara de ninguém. Se a carapuça serviu, o problema de vocês. Fique bem claro. Então, que melhoremos nisso. Pois o poder nos foi dado. Estou dizendo que eu nunca mais vou pecar? Eu vou tentar. Se eu vou conseguir, só Yahweh sabe. Mas eu não posso dizer que eu tenho desculpa para não tentar. Porque o poder está claramente dado para mim. Ah, mas o Jolia Shaul não fez escritura. Primeiro, cala a boca, você não sabe o que está falando. Segundo, acho que Timteus que falou, toda a escritura é lucrativa para doutrina, para ensino, para correção, admoestação e bom fazer. Então, está na escritura, é aproveitável. 17. Mas para Yahweh seja dado o rodu, que vocês eram, todos passado, eram servos do pecado, mas vocês obedeceram do coração aquela forma de instrução que lhes foi entregue. Sendo feitos livres do pecado, vocês se tornaram, tá tudo isso no tempo passado, vocês se tornaram os servos de Tzedaká. Agora vamos voltar lá para Romanos 1. Com quem que o Sholia Shaul está falando? Alguém lembra? Sim, aquele lá que ele tinha formado em Roma, mas quem estava lá? Para quem que é essa carta? Os líderes Yahudim de Roma. Os Yahudim farisaicos batizavam no nome de Yahusha? Não. Os líderes Yahudim, eles preferiam tradições ou a Torá? Tradições. O que nós estamos vendo aqui? Escolham ser livres. Vocês não são mais servos do pecado, porque Yahusha já veio. Vocês, líderes Yahudim, tendo sido livres pelo pecado, porque eu, Sholia Shaul, ensinei para vocês do Mashiach, e vocês não eram para ter voltado, eles eram para estar ensinando as pessoas, mas eu tenho que estar escrevendo uma carta, numa era onde não existe e-mail, que eu não sei como é que a galera se comunicava. Foi forçado a escrever uma carta, sabe-se lá quando, porque vocês são tão tanso, que eu ensinei para vocês o Mashiach, eu mostrei para vocês que mesmo cego eu sirvo a ele. Vocês eram servos do pecado, mas Yahusha lhes fez livre, lhes fez servos da justiça. Justiça que se consegue só pela Torá? Não, porque a Torá não justifica ninguém. A Torá nos limpa. Sempre que vocês forem fazer um estudo, contexto é chave. Porque fora do contexto você perde a linha de raciocínio. Eu estou no capítulo 6 de Romanos, já estamos há quase 3 meses nisso aqui, mas o contexto foi estabelecido no primeiro capítulo. Toda agora seja feita em Yahweh. Aruch Hashem Yahuwah, que o Sholia nos ensinou direito. Então, 19. E aqui é uma outra pancada na gente, outra paulada. Nos líderes de Roma, mas para a gente também serve. Eu falo como um homem
Eu falo como o homem fala, por causa das limitações da compreensão de vocês na carne. Vocês eram para ser professores, mas eu tenho que falar na carne para vocês entenderem, por causa das suas limitações. Porque assim como vocês cederam o seu corpo como servos da impureza e para falta de Torá, assim agora cedam os membros dos seus corpos, dos seus gufs, como servos a tzedakah e apartação. Então aqui nós temos uma clara distinção de dois grupos de pessoas. Os que possuem a compreensão no Ruach e aqueles que apenas compreendem na carne. Mais para frente, nós vamos entender isso aqui com mais profundidade, eu espero. Mas tenham em mente que líderes em Roma não entendiam as coisas no Ruach. Então não sejam tão duros consigo mesmos. Sei lá, desculpa dele. Não sejam tão duros com vocês mesmos. 20. Pois quando vocês eram avadim do pecado, vocês eram livres de tzedakah. Vocês não tinham tzedakah. O pecado é quebra de Torá. Tem um monte de gente que fala, falar palavrão na igreja é pecado. Estar na igreja, tecnicamente, é uma desordem, porque foi escrito como registro para nós, que era para as pessoas se encontrarem de casa em casa. What's that? There's an ad block hiding wizard thing in the screen. Okay, thank you. 21. Que fruto vocês tinham, então, naquelas coisas que agora vocês têm vergonha? Pois o pecado daquelas coisas é a morte. Que fruto... Não, 22, desculpa. Mas agora, tendo sido feitos livres do pecado, tendo se tornado avadim de Yahweh, servos de Yahweh, vocês têm os seus frutos para a apartação, com o resultado final da vida perpétua. Vocês estão vendo o quanto o Sholiach Shaul tem que se repetir? Para nós, tem que ser claro isso aqui. Porque se nós temos o Ruach, no momento que nós somos salvos, nós aceitamos a salvação de Yahusha, lembra no capítulo passado? Nós recebemos acesso ao favor imerecido e a Shalom. E nós conseguimos exercer a nossa emuná com mais fervência, com mais veemência. Logo, nós temos o Ruach, porque o Yahusha falou, é bom que eu vá para o Pai para que o meu confortador possa descer. Era para a gente estar entendendo isso aqui de primeira, mas esses caras não estavam entendendo. Então, o Sholiach Shaul passou os últimos 20 e tantos versículos falando a mesma coisa. Chega de pecar, gente. O sangue de Yahusha fez com que nós morrêssemos do pecado. Nós simbolizamos isso através do mikvah. Esquece as tradições da escola de Esdra. Esquece fazer um mikvah por semana. Você só precisa fazer mas um direito. E aí deu. Chega, confiem nisso. Diz para o pecado, chega, eu te expulso agora, espírito imundo, no nome de Yahusha. Deu? Ou bem, nós exercemos esse negócio até aperfeiçoar, ou a gente não faz. E se nós não fizermos, não que é um problema de salvação, mas nós estamos desobedecendo o Mashiach, porque ele falou, vão e façam. Ele nos deu o poder. 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Yahweh, a nossa vida perpétua, através de Yahusha Yahweh HaMashiach. Então, para encerrar, e hoje foi mais curto, para encerrar, em contexto, nossos Ahim em Roma não estavam praticando mikvah em Yahusha. E fica aqui o questionamento. E eu quero que ninguém me responda agora. Quero que vocês pensem nessas duas perguntas. Tu que já fez o mikvah, o que te impede de nunca mais pecar? De novo, vocês que fizeram o mikvah, nós que fizemos o mikvah, o que nos impede de nunca mais pecar? Com base no que nós lemos hoje. Não quero a resposta. E tu que ainda não fez, quanto tempo tu ainda vai querer ficar preso à servidão do pecado, cujo salário é a morte? De novo, e vocês que não fizeram mikvah, isso aqui vai para o YouTube também. Vocês que não fizeram mikvah, quanto tempo vocês ainda querem ficar presos, escolhendo ficar presos à servidão do pecado, cujo salário é a morte? Sei lá. Em nome de Yahusha HaMashiach, essa é a minha mensagem. Exaltado seja Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah.
água. É isso, pessoal. Hoje é o serviço de Shabbat. Continuem a orar pelo nosso Sholiach, continuem a orar pela Mariamne, pela Rivka, e nossos anciãos de forma geral, porque todos eles precisam da nossa ajuda, eles precisam do nosso apoio, porque até Moshe precisou de 2 caras para segurar os braços dele. Tamanho da batalha, quão grande é aquela batalha. Então, os nossos anciãos estão no mesmo nível. Eu e o Korechá estamos no nível abaixo, mas também estamos lá. Então, orem por nós também. Orem pelo ancião Yahusef, que ele também trava uma gigantesca batalha aqui no Brasil, ainda mais na situação que ele está lá acolhendo pessoas, e no passado ele já disse que teve alguns problemas, algumas pessoas já disseram que tiveram alguns problemas com perseguição e tal. O nosso povo está em constante batalha, nós precisamos continuar orando. Talvez a gente não consiga cobrir o nome de todos numa oração de 6 horas, porque também falta palavra às vezes, mas quando o Ruach tocar o nome de alguém, ora, para que a gente consiga continuar a interceder uns pelos outros. Porque Shabbat, praise Yahuwah, it is Shabbat. 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 You know, it is Shabbat. Praise Yahuwah, it is Shabbat.